que é hoje o assunto, né, DRE, P&L mensal, o processo mensal, conexões e o preparo dos dados empresariais. Então eu vou mostrar um fluxo aqui e isso naturalmente vai ajudar a você entender a conexão disso, desse processo. Se você está chegando agora, né, eu faço esse trabalho aqui no canal Controladoria Prática, me chamo Leandro Gomes e o meu objetivo é de levar a informação que possa transformar a sua jornada, que você possa virar a chave o quanto antes, se tornando um profissional mais valorizado, mais estratégico e naturalmente fazendo, né, atuando cada vez de uma forma mais estratégica na sua carreira, na construção dos seus objetivos, buscando, né, salários aí acima de 5 a 15 mil por mês, né, ou até mais, dependendo da sua posição, do seu nível. Então a ideia é essa, da gente conectar tudo isso. Então eu vou mostrar minha telinha aqui para vocês e se tiver alguma pergunta, me mandem aqui e a gente vai conversando. Se possível, manda na caixinha aí de perguntas, tá bom? Compartilha com os amigos, manda os foguinhos aí para ver que tá legal, que tá interagindo e vamos embora. Eu vou compartilhar aqui agora a minha tela, então só um minutinho, vou virar aqui e vamos lá. Então, qual que é a ideia aqui hoje, tá? Se tiver alguma coisa aí, vocês me avisam aqui, me chamem aqui. Boa noite para quem tá entrando agora. Meu irmão acabou de entrar e acabei de ver, tamo junto, Fernando. E é isso, vamos lá. Então, a ideia é, quando a gente está num processo, né, mensal, no processo de fechamento, no processo de preparo ou de construção da área de controladoria, muitas vezes as pessoas que ali estão não têm, né, um modelo, não têm uma estrutura, às vezes recebem um relatório muito pobre ou muito simples de uma contabilidade externa. É uma empresa que está em desenvolvimento, ela ainda não tem, né, uma estrutura, vamos dizer assim, como se fosse uma empresa maior, né, mais bem organizada. E aí, naturalmente, o que acontece? Que é o que está acontecendo com diversos dos meus alunos. Surge a oportunidade de se tornar ali um controller, de se tornar, né, um gerente ou um coordenador de FP&A ou de controladoria. E ele tem a missão de implementar a controladoria. E aí, essa live aqui hoje é para te mostrar que é o 80-20 de finanças, é o 80-20, né, o Pareto da controladoria, é você conectar os pontos que eu vou mostrar aqui agora. Então fica aqui comigo que eu vou demonstrando aqui passo a passo, ok? Então para a gente começar aqui, eu vou trazer a estrutura de como você começa esse modelo. Né? Você começa sempre por onde? Você vai começar pelo plano de contas da empresa. Então esse plano de contas, ele tem que estar, né, alinhado com aquilo que a empresa executa, né, em relação às suas atividades, em relação, só esconder aqui esse monte de fio aqui, as suas atividades e naturalmente você vai ter como mapear isso para ver se está adequado, se não é um plano de contas antigo, que não conecta, que tem contas em demasia, dá para melhorar ou não dá. Então tudo isso é o primeiro passo, né? O profissional que começa numa área, ele vai, se não tem uma área contábil interna, ele vai solicitar isso para a contabilidade externa, ele vai naturalmente avaliar, ou senão, ele vai implementar isso do zero, né? Que é o caso de alguns dos meus alunos que passam por isso, né? E aí, dentro do meu método, eu disponibilizo isso também como um modelo, né, já pronto para que ele possa implementar e naturalmente alterar. Depois desse plano de contas, que é onde é a raiz, né, é como se fosse a árvore da matriz da empresa. Por quê? Porque ali vai ter contas tanto patrimoniais, ativo e passivo, quanto as contas de resultado. Então essas contas que são principal para uma DRE, né, para você conectar na sua DRE tudo aquilo que envolve as receitas, os impostos, né, as despesas, os custos. Então tudo vai passar por essa estrutura. Né? Para quem viu, né, meu post de hoje, que eu coloquei lá sobre os checklists do modelador, vai muito em cima disso. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui também para você, caso você não tenha visto, para a gente falar um pouquinho rapidamente. Bom, aí vem o quê? Estrutura de centro de custo. Essa é uma estrutura que vai ter ali o quê? O nome das áreas, o nome dos responsáveis. Então tudo isso vai ter uma organização prévia que vocês vão conseguir, por exemplo, determinar, né, para quem que a informação vai ser gerada, para quem que nós vamos comunicar, né, como vai ser o fechamento da empresa no mês a mês. Então tudo isso, alocar, né, as despesas e custos a quem por direito deve receber, e aí naturalmente você vai ter
essas duas estruturas atreladas dentro do seu sistema, do sistema de gestão da empresa. Ah, Leandro, mas minha empresa é pequena, não tem um sistema ainda, fazemos tudo na mão. Então você vai fazer na mão, não tem problema. Só que todo e qualquer sistema, minimamente, né, que se preze, ele tem que ter essa estrutura dentro de um sistema financeiro contábil, essa estrutura para você conectar as informações e na hora dos lançamentos, né, no dia a dia, lançamento contábil, lançamento financeiro ali, ele tem que estar atrelando a essa estrutura padrão das empresas, tá bom? Depois, o que vem depois do sem de custo? Então, ali depois do sem de custo vai vir o quê? O razão auxiliar. E esse razão auxiliar, ele é basicamente os lançamentos, né? Os lançamentos detalhados que, por exemplo, aqui, né, só para de uma maneira bem rápida ilustrar, você vai ter as datas, deixa eu apontar aqui minha caneta, você vai ter as datas aqui, né, nessa coluna, você vai ter o nome aqui da descrição do fornecedor cliente, você vai ter o número de lançamento, o código do centro de custo, o código da conta, débito, crédito, valor, depois a estrutura, né, no caso aqui do plano de conta, que seria o nome, né, da conta contábil, e aí você tem outras informações que não necessariamente podem ter no seu razão, se o sistema não tiver, por exemplo, o número de nota fiscal, documento, ID de fornecedor ou de cliente, e aí no final você cria a chave única, que eu mostrei isso essa semana na live falando sobre a mini DRE. Né? Se você não assistiu, dá uma olhada lá. Inclusive eu disponibilizei o modelo lá no Telegram, para quem quiser baixar, né, o modelinho para você aplicar aí no dia a dia na sua empresa. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho disso. Por que é importante essa estrutura? Porque você começa a entender que as informações elas estão naturalmente todas conectadas. Você tem o plano de conta, o centro de custo, e isso cai tudo, desemboca no razão auxiliar. Então, isso é importante por quê? Porque o razão ele é o mínimo de detalhe que a empresa tem que ter da informação, é a rastreabilidade, né? São os lançamentos do dia a dia da empresa. Então, ele precisa entender que ali toda nota que entra, todo registro que entra, ele tem que conectar, né, nessa base de dados, no sistema, e isso naturalmente vai facilitar lá na frente, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Bom, depois do razão, naturalmente, você vai ter quem aqui nessa estrutura? O balancete. O que é o balancete dentro da empresa? O balancete nada mais é como se fosse um razão, só que resumido, tá? Eu vou dar um zoom aqui só para a gente entender rapidamente. Imagina que você tenha 12 colunas, cada coluna é um mês, e você tem ali do lado esquerdo a mesma estrutura. Número de conta, número do centro de custo, descrição da conta, né? Descrição detalhada, de repente, descrição do centro de custo, e o código, que é o vermelhinho, como para conectar também todas as informações. Então, naturalmente, qual é a diferença do razão para o balancete? No razão você vai ter diversas linhas, você pode ter lá, por exemplo, de um mês, 3.000 lançamentos, e no balancete você vai ter 100 lançamentos, 100 linhas. Por quê? Porque o balancete ele vai consolidar as informações detalhadas do razão. Então, por exemplo, no razão você vai ter, se tudo der certo, a empresa estiver bem, você vai ter 1.000 linhas de faturamento, que é fantástico. Essas 1.000 linhas, se a empresa tiver, por exemplo, 3 linhas de venda de produto, ela vai naturalmente ter 3 contas exclusivas para cada produto. Então, no balancete, você vai ter também essas 3 linhas de estrutura, de conta, de estrutura contábil, né, dessa amarração, né, numérica. E aí, naturalmente, tudo aquilo que tiver nas 1.000 linhas, imaginando que seja dividido igualmente, 2.000 linhas para cada um, não, eu falei 3.000, né? 3.000 linhas, você tem lá 1.000 linhas, né, na verdade, você vai dividir isso, né, esses lançamentos, dentro desses 3 grupos. E aí você não vai ter um monte de lançamento no balancete. Você tem um lançamento consolidado por conta, entende? Então você vai ter ali um somatório, se for despesa, se for receita, tudo dentro desse modelo para simplificar a sua análise, tá bom? Então esse é o objetivo do balancete. E aí depois do balancete, a gente vai para onde, né? Você já deve imaginar aí, para o famoso DRE ou P&L, né? Profit Loss em inglês, que é perdas e ganhos, né? É um documento que as multinacionais chamam, empresas, né, de fora, que na verdade é a nomenclatura ou Financial Statement, né? É um nome também muito normal assim que a galera usa. Então, nas multinacionais. Então, o que acontece? Uma vez que você tem, né, toda essa estrutura amarrada, toda essa estrutura já ali, ó, que vem toda, né, bonitinha, você cai aonde? No DRE, e aí naturalmente no DRE você pode ter ainda uma visão mais condensada, né, um recorte ainda menor de como você enxerga o resultado do negócio.
né, daquele mês ou dos meses, né, nesse caso aqui 12 colunas também, como se fosse o consolidado de um ano inteiro. Então, você vai conectar, por fim, através desse código que eu ensinei na live dessa semana, no DRE, que aqui seria uma DRE completa, com todas as linhas, e fora que você pode ainda expandir determinada linha ali, eu quero abrir a receita, eu quero abrir o custo, a despesa, né? Eu ensino isso a fazer e gero esse modelo pronto, todo no meu método, para você não perder tempo com isso, não ter que fazer na mão. Então, a função é gerar velocidade para você implementar rápido e, naturalmente, você ter tudo conectado já, para você não perder tempo na sua carreira. Feito a DRE, você começa aí de fato a analisar, você começa a olhar as informações e aí você vai para onde? Que é a parte que começa a ser interessante, né, na sua carreira. Que às vezes muitos profissionais nem chegam nessa parte porque ou não tem condição, porque chegam já sem tempo, ou não tem, vamos dizer assim, visibilidade para demonstrar isso, e aí chega na apresentação mensal de resultados, que pode ser feita de algumas maneiras, né? Dentre elas eu vou citar duas aqui. A primeira delas, o famoso PPT, né? O PowerPoint, Microsoft. Então você tem uma maneira muito rápida de gerar uma informação no Excel, colar ali no PowerPoint, escrever, contar a história dos números daquele mês em si, como está o fechamento, ou ainda um próximo passo, para muitos que já estão se preparando, tenho certeza que vocês aqui também, que é o Power BI, né, como uma das ferramentas e opções de BI, né, falando ainda na família Microsoft aqui. Você tem Tableau, você tem outras ferramentas, né, o Click, que você pode também, se a sua empresa estiver investindo em uma dessas ferramentas. Mas o importante que você entenda é esse ciclo, tá? Vou dar um zoom aqui agora, assim, ó. Esse ciclo completo, galera, bate aí depois uma foto, se quiser me marcar, e eu vou ficar muito feliz. Esse ciclo de plano de conta, centro de custo, razão auxiliar, né, balancete, DRE e, por último, apresentação mensal, né, todo o ciclo, né, desse processo mensal. São as conexões obrigatórias, né, e preparo desses dados empresariais que qualquer empresa, de micro a empresa média, pequena, média, grande, multinacional, precisa ter. Tá? E por que precisa ter? Vou dar alguns exemplos aqui e aí, né, vocês vão concordar comigo. Se você não tem, por exemplo, uma informação que venha lá do balancete já consolidada, você fica só com a visão detalhada. Quando você joga e conecta isso com o DRE, você às vezes não consegue olhar no detalhe aonde está o desvio, porque aqui é como se fosse uma visão muito macro, né? Muito, na verdade, detalhada, né? Muito micro, que você não enxerga o macro embaixo. Então essa é a visão. Já o balancete, ele serve para consolidar e você já começar a mapear aqui problemas, né? Em relação, às vezes, até ao seu orçado, se a empresa estiver já comparando um orçamento aqui, que eu nem estou falando nisso ainda. Então é só um realizado. Então, uma vez que você tenha essa quebra, como se fosse uma cascata, né? Uma cachoeira que um vai derrubando no outro, você consegue naturalmente em cada fase entender onde estão os problemas dentro do negócio. Então vou dar outro exemplo. A empresa não usa centro de custo. E aí ela tem razão, ela usa o balancete direto na DRE. O que acontece? Se a empresa está crescendo e já começou a crescer meio que torto, né? Sem essa estrutura padrão, o que vai acontecer? Vai cada vez mais o negócio ficar dinâmico e a hora que tiver reuniões, o dono, acionista, vai perguntar e controladoria vai acabar sendo esse apoio, né, esse suporte para responder e vai falar o seguinte: eu não sei dizer porque tem que lembrar aqui quem que fez, porque a gente não vai conseguir lembrar um nível de detalhe por fornecedor às vezes, né, ou nível de parceiro ali em relação a custos. Então você tem que ter essa amarração para que você também gere relatórios de suporte na hora de você implementar isso. Então isso vai ajudar demais nesse seu processo. Começa a pensar sobre os pontos de melhoria que você pode executar no seu dia a dia, a hora que você implementa um fluxo, e não só, né, para facilitar a sua vida, para gerar valor também. Né? Imagina você apresentando isso daqui para o seu gestor no início de um processo de construção da área de controladoria, falando assim: meu gestor, vem aqui, meu diretor. Ou às vezes direto com o dono, né? Às vezes uma empresa está em crescimento, começou e você teve a oportunidade. Você acaba criando muito mais, né? Primeiro, clareza na cabeça de quem não é de finanças e não entende nada disso, né? E não precisa ser um expert, você não precisa ser um contador para fazer isso, né? Aí que fica a importância. Eu sou formado em administração, fiz MBA em finanças, controladoria, mas não sou um contador.
não fiz contábeis, mas não me impediu, ao longo da minha trajetória, de executar um excelente trabalho e crescer na minha área de controladoria, de planejamento financeiro e FP&A. Por quê? Você precisa conhecer, é importantíssimo, mas você não vai assinar pelo balanço da empresa. Ah, tem empresas que pedem, Leandro, você tem que ter, né, o CRC. Perfeito. E aí você tem essa possibilidade de ainda marcar um golaço. Agora, as empresas cada vez estão mais ágeis, elas querem profissionais que falem a linguagem do negócio, que entrem no nível de detalhe, que olhem a performance, que olhem indicadores, que conversem, que tenha... E não um profissional, como a moda antiga de um contador, que não envolve, que fica muito preocupado com obrigações acessórias, né, com validação de impostos, enfim, todo aquilo, parte fiscal, é importante? Claro que é. Mas o profissional que é do nível gerencial, ele vai receber tudo isso pronto, e aí ele começa a olhar o resultado do negócio através de outras visões, cenários, projeções, que é isso que eu quero trazer sempre para vocês, virar essa chavinha, né? Não ficar se amarrando só aspectos contábeis, olhar o negócio em si, aprofundar, e aí você tem que ter um mínimo, e o mínimo é isso, né? Você ou recebe essas informações de uma contabilidade externa, ou você pede dentro da sua contabilidade atual, se ela não executa esse trabalho, de análise, de performance, e aí você consegue vender esse peixe para o seu gestor, vender o seu trabalho, né? Fazer da forma correta. Vamos por partes, a gente não tem nem estrutura ainda de plano de contas, então a gente precisa construir isso. Perfeito, depois vai para o próximo passo, e assim sucessivamente. Ah, Leandro, eu quero muito BI, mas a gente nem tem uma apresentação no PowerPoint. Cara, vai com calma, né? Não dá um salto maior que você pode. Porque o BI parece simples, mas um BI muito bem construído leva-se um tempo, leva-se muito tempo de análise, né, das métricas, de construção, do relacionamento das informações. Se você não tem uma base de dados minimamente segura, não inventa moda, não vai querer ir para o BI de vez, você vai quebrar a cara, né, e vai se frustrar e também gerar expectativas absurdas na cabeça de quem está vendo lá um dash todo, né, automático, sincronizando, quando a gente vê isso na internet ou vê no LinkedIn. Então, é um passo a passo, tá? Você tem que entender onde você está, qual a empresa que você está, que nível essa empresa também tende a te ajudar, até mesmo para você entrar num novo processo seletivo. Entende? Eu vou mudar a câmera aqui para falar um pouco com vocês, daqui a pouco eu volto. Qual que é a ideia aqui? Até mesmo vocês, num processo seletivo, vocês precisam entender que nível que essa empresa que você está ali se candidatando, deixa eu ficar aqui para a luz não ficar na cara de vocês, vocês possam naturalmente fazer o quê? Entender, né? Fazer as perguntas-chave. Como que está a estrutura hoje do departamento? Então começa aí, né? Tem muitos profissionais que aceitam às vezes uma proposta, mas não fazem as perguntas certas, entra e é surpresinha, as armadilhas que aparecem no meio do caminho, né? Quem nunca? Então você tem que entender e fazer as perguntas básicas. Não é só perguntar, a empresa tem um plano de carreira, a empresa tem quais benefícios, a empresa não sei o que, tem home office híbrido. É importante, cara, mas você tem que perguntar coisas técnicas para você conectar na sua entrevista. Então você falar da estrutura da área, perguntar se a contabilidade é interna ou externa, quantos profissionais existem na área, qual é a estrutura, qual é o objetivo, né, em relação a valor esperado de controladoria ou da sua chegada como um profissional mais estratégico. Conectar as informações, quais sistemas a empresa usa. Cara, são simples perguntas que você na hora, perguntando para um diretor direto, um controller ou, enfim, um gerente, você vai matar se é um bom lugar para você mudar ou não. Então, claro, sempre tem que ter um desafio. Eu mesmo nunca gostei de chegar numa empresa que estava tudo pronto. Por quê? Porque eu naturalmente não tinha espaço para crescer. Agora, quando você chega numa empresa que tem algumas coisas prontas e outras precisam ser melhoradas, você tem muito espaço para demonstrar valor. E aí é aquela história, né? Cada coisinha pequena que você mexe vira um uau para a galera, entende? Você se torna um mestre dos magos, né? Nossa, aquele profissional chegou e faz tudo acontecer. Só que às vezes é o trivial. E a hora que você aprende a executar isso, em um lugar, você executa em 10 lugares. Vai mudar o nível de complexidade? Com certeza. Você pode ter uma equipe maior, você pode ter um sistema mais chato, você pode ter uma equipe que às vezes é um problema, né? Que você tem que trocar algumas pessoas ali que estão já cansadas ou desanimadas por conta de gestão anterior. Tem tudo um pouco. Só que você entendendo como implementar isso da maneira correta, alinhada, você vai gerar muito valor, ser muito mais ágil, conectar as pessoas que estão ali, que às vezes nem estão ali fazendo, mas não entendem esse ciclo completo. Parece brincadeira, mas acontece. Tem muitos profissionais hoje que não entendem como funciona isso. E não é por culpa do profissional.
é porque às vezes até dentro da empresa nem o chefe sabe falar sobre isso, né? Quem muito já passou por isso? Você quer perguntar alguma coisa para o gestor, seu gestor fica inseguro de falar, ele não tem domínio, entende? Eu já vi muitos controllers que eram engenheiros de formação e, na verdade, porque lida bem com o número, ele sabe de finanças, e não é bem assim, né? Então tem que ter, claro, uma perspectiva de entender o negócio, né, de performar, de gerar resultado através de metas, né, de construir o plano orçamentário. Então tudo isso é o que eu tenho feito, né, ajudado aí os profissionais que estão comigo aí acompanhando o meu método especialista financeiro. Mas o importante aqui, né, não vou estender muito hoje, galera, né, a não ser que vocês queiram que eu fique aqui, é o seguinte, é a ideia de você entender como as coisas funcionam da maneira mais prática e ágil possível. Não fica reinventando. Vai no básico, vai no simples que dá certo. Gera a primeira versão, gera uma agenda de você construir mensalmente e entregar, por mínimo que for a sua apresentação, que tiver 2 slides, um de gráfico e um de comentários. Se a sua DRE ainda não é uma super DRE, como eu ensino no meu método, aberta, detalhada, com forecasting, com um budget realizado ano anterior, last year, né, ano atual, actual, forecast, budget, enfim, com, né, você podendo colocar as premissas ali, ajustes gerenciais, análise e projeções, não importa. Se tiver, igual eu fiz essa semana, mini DRE, claro, não tão simples como eu demonstrei ali, mas se você fizer o básico, conectando as principais linhas do negócio, apresentando, mas todo mês tendo disciplina e frequência de entrega, você vai se tornar um profissional muito, muito requisitado, diferenciado, porque se alguém na sua empresa ainda não faz, o primeiro que passa a fazer se destaca absurdamente. Então cria essa rotina, né? Eu falei da agenda financeira mensal essa semana também, para quem não viu, assista a live, veja o conteúdo lá, liberei a planilha no Telegram. Por quê? Você começa a entender o ciclo de finanças. Espera aí, vamos falar de negócio? Então vamos. Como estão os dados realizados? Legal. Vamos preparar os dados. Preparamos. Montamos uma apresentação, vamos discutir. É isso e aquilo. Ah, funcionou, não funcionou? Plano de ação novo, mês que vem é tal coisa. Roda mais um ciclo. Fechou. Levou a informação. Pô, legal, avançamos, melhoramos. O gestor teve que se coçar, teve que correr atrás. Ele estava abaixo da meta dele, ele não fez por onde. Então tudo isso, entende? Você, quando vira esse maestro, você orquestrando tudo isso, você se torna um profissional diferenciado. Você se gabarita a falar de igual para igual, mesmo com gestores muito mais, né? Os dinossauros ali na empresa, antigão, o cara se acha, né? A última bolacha do pacote. Mas se você falar de igual para ele, com ele na linguagem de negócio, sobre performance, rentabilidade, produtos, serviços, nível de entrega, indicadores, orçamento, cobrança efetiva de resultados e acompanhamento de métricas, entende? Então tudo isso vai fazer você se tornar diferenciado. E aí onde você vai estar? Você vai estar do lado dessas pessoas, cada vez mais sendo chamado, cada vez mais sendo requisitado. Ó, fulano, vem aqui, ó, me ajuda com isso aqui, faz uma modelagem aqui para mim disso, consegue preparar uma visão dessa? E se a gente cruzar essa informação com a outra? Então tudo isso vai se, naturalmente, em poucos meses, você sai de um simples profissional operacional para um profissional mais estratégico, entende? E não precisa fazer uma faculdade para isso. É importante faculdade? Claro que é. Mas eu acho que a faculdade, ela não te gabarita para o mundo real, campo de batalha, como eu tenho feito e mostrado aqui hoje. Você vai receber um modelo lá, mas que não é aplicação prática do dia a dia. É aquela coisa, às vezes, muito acadêmica. Só que não é simplesmente a vida real de batalha, de luta, de empresas fazendo acontecer. Então é isso que eu tento trazer, né, numa linguagem mais simplificada e, naturalmente, em modelos mais ágeis para você não ter que ter dor de cabeça. Modelo preenchido, como exemplo, modelo em branco para você executar ou para você modelar. Então tudo isso para facilitar mesmo. Por quê? Porque eu passei por isso, né, um sofrimento no começo da carreira, não tinha ninguém para me ajudar, ia fazendo sozinho e aí, naturalmente, era muito mais desgastante, né? Perda de tempo absurda. Então, a hora que eu virei e entendi que eu podia ajudar outras pessoas, é o que eu tenho feito. Meu movimento acabou sendo esse hoje, de ajudar e trazer muitos profissionais aí para o mundo, né? De crescimento, de decolar na carreira, como eu sempre falo e brinco aí. Por isso que eu falo, manda o foguinho, que o fogo é o que faz da combustão para o seu foguete aí, galera. Nós vamos criar essa marca aqui, né? Do foguete e da combustão. Então, eu quero... deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ah, legal, o Sam aqui falou, top, belo resumo. Show, Sam, tamo junto.
Entrou uma galera, o Emerson, fala Emerson, boa noite. O André, meu aluno, ajudando muito, inclusive. Boa, André. Sabrina, tamo junto, Sabrina. Sexta que vem eu faço a abertura da nova turma, hein? Fiquem aí de olho, não percam sexta que vem, às 8h30, e vai ficar uma semana as inscrições abertas, depois encerra e não tem chororô, hein, galera? Depois, ó, a última que eu abri foi em abril, então assim, não tem chororô depois. Olha lá, não perde a oportunidade, valeu, André. E o Adri, né, a Adri tava aqui ontem, pura verdade, tamo junto. Então, assim, e o Camilo aqui, fala Camilo, mandou bem demais, show. Galera, é isso, sabe? Você tem que chegar, executar, vender a ideia, e finanças às vezes, né, eu cansei até eu mesmo de passar por isso, não sabe se vender dentro da empresa. A gente parece às vezes o cara chato, que só cobra, ou que só dá notícia ruim, mas não, você tem formas de fazer isso, tem formas de se projetar, né, na sua profissão. Então por isso que eu conecto aqui, não é para ser um canal, gente, meu canal, de diquinhas técnicas que você vai lá e às vezes não sabe como fazer, entendeu? Você tem que ter as técnicas, mas você tem que saber o entendimento, quando e onde aplicar. Então por isso que eu trago essa minha experiência aqui, entende? E aí isso naturalmente vai construindo um modelo muito maior, vai te dando mais autonomia, confiança, e isso vai transformando rapidamente os seus resultados. Você vai estar de uma forma muito mais apta, segura, né, de cobrar o seu gestor e conversar com ele, falar, ó, passou 6 meses, passou um ano, entregamos o resultado, queria saber de ti, qual é a nossa perspectiva, vamos crescer, queria assumir mais responsabilidade, dá pra gente pensar numa promoção, e aí você vai sentir a realidade. E outra, nós temos o poder na mão, nós temos o dinheiro, né, olhando o dinheiro da empresa na mão. Então qualquer informação, você sabe de antemão se o negócio está bem ou ruim, entende? E se às vezes o seu gestor, porque, claro, tem o gestor dele, ou se é o diretor ou o dono do negócio, não quer ajudar ali também no seu crescimento, com tudo que você tem feito e entregue, né? E naturalmente tem empresa que vai ter a análise de, né, participação de lucro e resultados. Se você viu que está dando resultado e você não recebe o seu por direito, por tudo que você fez, ou pelo menos se engajou, é hora de você pegar seu chapéu, ó, vai embora, né? Decola, entende? Então é muito isso. Vocês têm a oportunidade nas mãos de fazer a mudança. Por isso que no evento meu em fevereiro, eu bati na tecla, o ano da mudança. Nós temos aí praticamente 5 meses e meio pela frente, dá tempo ainda de se fazer muita coisa esse ano, entende? Então para isso vocês têm que se comprometer. Mas se comprometer com quem? Com vocês primeiro. Investir em vocês para vocês melhorarem e agir rápido. Não é esperar mais um ano, mais 6 meses, e aí às vezes chorar e falar, poxa, eu não consigo mudar de emprego, pô, ninguém me chama, será que o seu currículo tá bom? O trabalho que eu tenho feito, né, que eu tenho inclusive oferecer isso dentro de um bônus, dentro do meu método, que é a análise de perfil, né, de profissional, olhar o seu currículo, olhar o seu LinkedIn, um plano de carreira, se você está inseguro. Então tudo isso conecta, né, muito mais do que simples falar, como constrói um DRE só, acabou, tchau. Não, como que constrói, para onde que você tem que fazer e implementar, como você tem que demonstrar isso, e isso eu ensino, e depois, se você não está feliz, cara, procura um lugar melhor, você já está pronto, você tem conhecimento técnico, melhorou suas habilidades comportamentais, tem experiência de causa, tem um modelo na mão para implementar em outro lugar, e o seu perfil está mais atraente para o mercado. Então, bora, né? Qual é a decisão? Só mudança. Agora, não fica aí no chororô. Poxa, céus, ó vida, ninguém me valoriza. Cara, quem tem que se valorizar somos nós. E nós temos um poder absurdo nas mãos quando a gente sabe o que tem que ser feito. Quando você domina essa arte de implementar modelos, gerar resultado, gerar visibilidade, cobrar quem tem que ser cobrado, alinhar processo, olhar o negócio e, naturalmente, gerar resultado ali na ponta final, ninguém quer te perder. E se te perder é louco, né? Porque você vai para outro lugar para ganhar melhor. Já aconteceu isso comigo, entende? Então é muito importante você ter essa visão, né? Você ter essa clareza, e isso que eu quero passar para vocês no evento Especialista Financeiro. Começa segunda-feira. Eu vou mostrar aqui a tela agora para vocês. Para quem chegou agora, depois assiste a live, vai ficar disponível. Eu falei aqui das conexões. E mostrar aqui, né? O convite, para quem ainda não se inscreveu, Semana Especialista Financeiro, de 18 a 22, 3 aulas, segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã. Para quem não puder assistir, depois vai ficar disponível por uma semana, e até o dia 25 vai ficar disponível. E aí você tem a oportunidade de conhecer mais tudo isso que eu estou falando,
né, num nível mais detalhado, entende? De você entrar ali, ó, e olhar esse mapinha para sua carreira e falar, cara, que fase eu tô? Fase 1, fase 0, fase 2, aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Então tudo isso é para gerar essa conexão para vocês. E naturalmente vai te dar vários insights, né? Na aula 2, que são o mapeamento, você vai ter insights absurdos que se você implementar no negócio onde você está, cara, você já vai ter uma transformação, né? As pessoas que estão ali te avaliando vão falar, caramba, como você já meio que mudou recentemente. Depende do quê? Você fazer só essa parte de implementar, entende? E eu espero que vocês possam aí participar, se inscreve, link na bio, né? E naturalmente vai ser incrível aí poder depois ter a possibilidade de recebê-los, né, dentro dessa nova turma. Eu falo que é um modelo vivo para conectar, para gerar valor e acelerar o resultado de vocês. Então eu acho que a ideia é essa, né? E eu quero, né, agradecer a todos que estão aqui participando essa semana comigo, né? Se não puderam ver as lives anteriores, assistam, né? Fica aí disponível, que tenho certeza que vai agregar. Entra no canal do Telegram para você baixar templates lá exclusivos, que tudo que está lá vocês vão poder baixar desde que eu comecei. Tem áudios lá, sacadas que eu tenho feito aí quase diariamente. E enfim, tudo para acelerar. Tem meu canal do YouTube com aulas também mais detalhadas, com modelos também, técnicos. Então tudo isso para acelerar, para gerar essa virada de chave. E eu tenho certeza que para isso basta você querer. Potencial todos nós temos. Só temos que melhorar os nossos resultados. E para melhorar os resultados, vocês têm que estar onde se falam a mesma língua, onde se ajudam, numa comunidade que tenha networking e que você se sinta capaz de mudar a sua carreira para melhor, tá certo? É isso, agradeço a todos que interagiram, um excelente final de semana e na semana que vem nós estamos aqui juntos em outras lives e é isso, tá bom? Um grande abraço, valeu, tchau, tchau!